Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o Chicão e hoje vou falar sobre esse livro, Uma Sombra na Escuridão, de Robert Brindza. Esse livro, então, é o segundo livro da detetive Erica Foster, né? Ele é a sequência aí depois do A Garota no Gelo. Esse livro, então, ela vai se deparar com um serial killer que vai começar a atacar algumas pessoas, e a Erica Foster é chamada para investigar esses casos, né? Esses homicídios, né? E ela vai se deparar com um serial killer diferente, com motivações diferentes, e aí é que entra a grande jogada desse livro. É uma escrita muito boa e envolvente, né? São capítulos curtos, né? São 331 páginas, na onde são divididos esses 84 capítulos. Então são capítulos bem curtos que vai deixar assim a história mais com uma agilidade maior, né? Outra parte importante desse livro, então, é a continuidade da história da Erica Foster, né? No primeiro aqui, na Garota no Gelo, ela vem de um trauma, ela se supera desse trauma, e ela termina ali o livro tendo ali as suas conclusões num caso que ela resolve, e ela consegue terminar bem o livro, né? Então aqui ela já começa também nesse ritmo, né, deixado por do outro livro, mas ela vai ter também ali suas dificuldades também na conclusão, né, do progresso aí com a sua investigação. Ela vai esbarrar de novo na corporação, na puxação de tapete dela. Ela vai esbarrar nisso, e também aí ela vai deparar com uma situação diferente, que é esse serial killer, né? Então esse serial killer é chamado de Sombra, e esse serial killer ele vai agir de uma forma diferente, né? Então no começo do livro, já no quinto capítulo, a gente depara aí com um bate-papo entre dois personagens, né? Que são, você só tem ali o nickname deles ali na sala de bate-papo, então não tem muito, não fala muito deles. Mas ali na metade do livro a gente já sabe quem é o assassino, e a gente, lendo, né, o livro, a gente já está um passo na frente da polícia. Então quando a polícia vem fazendo as investigações, a gente já está sabendo quem é o serial killer, a gente já está sabendo qual que é a história. Mas aí tem a grande importância, né? Você fala assim, mas pode perder aí essa como eu vou dizer, essa coisa da surpresa do serial killer, de quem é, daquela investigação, de descobrir no final do livro quem é o serial killer, né? Neste caso não, esse personagem ele já é revelado no começo, na metade do livro, então você vai seguindo os passos, e aí entra o pulo do gato desse livro. É que na verdade você fica curioso para saber qual é a motivação, né? Então não é quem está matando, sim por que está matando, né? Então tem toda uma motivação, e essa motivação a gente vai descobrindo ao longo das páginas, quando vai chegando mais perto do final, e aí tem toda a solução, todo aquele fechamento de arco, né, de história. Como eu disse, esse livro é totalmente independente desse livro, são histórias diferentes, né, mas se você ler um ou outro, você vai entender muito bem. O legal seria ler os dois na sequência, porque daí você tem ou toda a série na sequência, porque daí você tem uma sequência do crescimento da personagem mesmo, da Erica Foster, né. Bom, aqui vamos ter o embate dela de novo com o detetive Spiker, né, que é o outro detetive que seria o antagonista dela, né. Então seria esse detetive, ele vai de novo atravessar o caminho dela, né, ele vai ali, ela vai ter um embate com ele ali dentro das investigações, né. Então isso também é trazido para esse livro. Bom, então é uma história fechada, né? Então a história desse livro tem começo, meio e fim. A história desse livro tem começo, meio e fim. O que muda de um livro para o outro é a história, então, é o background que traz a Erica para esse livro e vai levar desse livro para o outro. Mas as histórias, né? A história do livro em si, ele tem começo, meio e fim. Porém, tem um detalhe. É uma narrativa com bastante gatilhos, né? Uma narrativa com bastante gatilhos. Você tem aqui várias situações, várias camadas, você tem várias, como vou dizer assim, você tem pedofilia, você tem violência doméstica, violência contra as mulheres, né? Você tem violência, outros tipos de violência também. Então esse livro ele tem várias camadas
e essas camadas servem como gatilho, então toma cuidado na hora de ler ele pelos gatilhos, mas esses gatilhos são importantes até para a criação do personagem, né? Para essa criação desse ambiente, desse serial killer, né? O que passa na cabeça desse serial killer, né? Então é interessante entender as motivações, como eu disse, a motivação que é a palavra-chave desse livro, a vingança também. Então é a motivação, a vingança, né? E esse personagem é construído através disso. Então é interessante você estudar esse personagem, a cabeça desse personagem, o que aconteceu com esse personagem, para entender o que essa pessoa, né? O que esse serial killer tem na cabeça para fazer tudo aquilo, entendeu? Então o Foster vai descobrir isso até o final e vai desvendar tudo, mas é importante ler o livro até o final para você tirar as conclusões aí de tudo, né, dessa obra completa, né, desse livro completo, dessa história completa, né. Eu não vou falar mais para não entregar nada do livro, mas eu gostei muito da leitura. É uma leitura que, apesar dessas camadas, de ser um pouco pesado, algumas coisas, em algumas situações, ele traz uma leitura bem fluida, uma leitura bem tranquila. Li esse livro aqui também rápido, porque eu gosto muito desse tipo de leitura, eu sou curioso, eu gosto de chegar até o final da história para saber logo o que está acontecendo. Então esses thrillers policial, então eu vou ter um gosto melhor de ler, né? Eu gosto mais de ler esse tipo de Agatha Christie. Compartilhe suas opiniões aqui no comentário, isso é muito importante para o canal. Não esqueça de deixar aquele joinha e se você não for inscrito, se inscreva, né? Vou fazer um convite para você se inscrever e acompanhar a gente aqui em outros vídeos. Vou deixar o vídeo aqui, né, do Garota no Gelo, né? Do outro vídeo que eu fiz, só uma correção. Lá eu falo Robert Brindeza, né? Então esquece, é Robert Brindza, né? E não Brindeza, né? Então uma pronúncia errada como eu não tinha muito contato ainda com o escritor naquela época, então eu falava Robert Brindeza e não é Robert Brindza, né? Então é isso. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.